Não, Soninha, hoje boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, desejamos mais uma vez um nosso cordial boa noite a todos, que possamos, na noite de hoje, como sempre o fazemos nesta ocasião, além da live que será apresentada pela Samira, nós vamos fazer sempre na sequência a irradiação e a fluidificação das águas. Que possamos todos sermos beneficiados com a apresentação da palestra, com as reflexões que com certeza a Samira nos trará, para nós estarmos nos possibilitando a receber o que necessitamos após o término da live. Então, antes de iniciarmos, eu vou solicitar à Soninha que faça uma prece para nós iniciarmos a nossa harmonização na preparação para a palavra da Samira. Por gentileza, Soninha. Me permite fazer a prece de Cáritas? Então, pode fazê-lo, então. Tá bom. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja. Obrigado, Soninha. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Samira José Turconi, que vai proferir esse tema maravilhoso, o poder da palavra, a boca fala, do que está cheio o coração. Então, Samira, a palavra é sua. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos novamente para estudarmos um pouquinho mais a mensagem do Mestre. Que possam todos ser envolvidos pelas vibrações amorosas de Jesus, hoje e sempre. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Nós escolhemos esse tema, o poder da palavra, porque, apesar de ser a palavra um dom divino, infelizmente, nós ainda aproveitamos muito mal este poder. E, claro que indica exatamente a condição moral que nós ainda estagiamos, que nós ainda apresentamos como habitantes de um planeta de provas e expiações.
Quando nós falamos em palavra, nós vamos ver que existem vários provérbios que nos localizam exatamente esse poder da palavra. Muitas pessoas dizem, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Outros ainda falam, falar é prata, calar é ouro. Outros ainda lembram de Jesus quando ele dizia, seja o teu falar sim, sim, propondo, então, que nós tenhamos uma condução adequada, inclusive na nossa palavra. Mas um provérbio que eu utilizo muito para mim há muito tempo é: todos nós somos donos do que calamos e escravos do que falamos. Isso quer dizer muito porque a palavra tem uma grande força. E é por meio da palavra, seja escrita, seja falada, que todo o progresso vai sendo passado de geração a geração. Todo o progresso que a humanidade já alcançou foi registrado através da palavra escrita ou da palavra falada para as sucessivas populações. Então, é importante nós vermos o quanto a palavra tem o poder. E é por isso que nós buscamos este tema para hoje. A boca fala do que está cheio o coração. Então, nós vamos fazer algumas reflexões em cima deste tema, que está também baseado justamente no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, quando Kardec reuniu neste capítulo as assertivas de Jesus, mostrando que a boca fala exatamente aquilo que tem no coração. E são os bem-aventurados aqueles que justamente se equivalem às crianças, se equivalem aos puros de coração. Nós vamos ver que as palavras se comunicam muito mais do que as simples ideias, principalmente quando nós falamos sobre as fé, sobre conceitos, sobre valores, principalmente quando nós expressamos a nossa opinião. E quando nós fazemos isso, nós vamos ver que quando nós utilizamos a palavra, as pessoas que estão ao nosso redor já identificam a nossa condição de humor, se estamos preocupados, se estamos cansados, se estamos com medo, se estamos impacientes, aflitos, pelo simples teor das nossas palavras, pela simples entonação. Então, muitos de nós já conseguimos perceber como é que estão aqueles que conosco convivem. Estávamos falando que nós, eu e Vitória, estamos juntos há 45 anos. Às vezes, não precisamos nem falar para saber como que o outro está se expressando através da sua expressão facial ou da sua expressão gestual. Mas nós sabemos que o grande poder das palavras está justamente porque elas se revestem das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas nós vamos ver que Jesus atraía muitos por meio da fala. Jesus atraía por emanar a sua própria energia. Disso que nós estamos falando. Cada um de nós emana aquilo que está carregado no seu coração. E o próprio Jesus, ao falar, atraía as pessoas, como nós vemos registrados por Jó. Nenhum homem jamais falou como este homem, ou como Lucas registrou. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras de graça que saíam de sua boca.
Então, nós vemos como nós emanamos as nossas energias, as nossas emoções, através das palavras. Por isso, diz Hamed, neste livro maravilhoso, Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. É claro que os nossos sentimentos é que vão inspirar o nosso cérebro para o comando da nossa vida física. Então, através desses sentimentos originados pelas nossas emoções, pelas nossas sensações, nós daremos vida, nós daremos a entonação para as nossas palavras. Por isso que podemos identificá-las como palavras de bênçãos ou palavras que denigrem aqueles que nos ouvem. Por isso que é bom lembrar que as palavras, como sendo a manifestação da alma, como sendo a voz do pensamento, elas traduzem conhecimentos e sentimentos, convertendo vibrações mentais que alcançam entendimentos e sensibilidades, exercendo influências e despertando vontades. Nós vemos aí o quanto é importante nós pensarmos antes de falarmos. É importante que nós lembremos que todo o conteúdo verbal, ele vai estar envolvido pelas nossas vibrações mentais. E essas vibrações, elas atingem não só aqueles que estão conosco, materialmente, visivelmente, mas também aqueles que estão desencarnados e que estão captando as nossas vibrações, as nossas emissões mentais. Mas por que nós falamos? Por que existe a fala, que é o que diferencia os indivíduos racionais dos irracionais, os seres vivos que produzem essa fala inteligível? Nós buscamos, neste livro maravilhoso, Horizontes da Fala, escrito por João Nunes Maia e ditado pelo espírito miranês, que vai nos dizer: falamos para aprimorar a fala. Todos nós, quanto mais falamos, mais aprimoramos a nossa fala. Justamente por isso que nós ensinamos as crianças, para que elas aprimorem a fala. E falamos também para ajudar no entendimento das leis. É claro que são as leis de Deus. Falamos para estabelecer em nós uma certa harmonia cósmica, diz Miramês, um ritmo de vida unicelular de grande influência no metabolismo. Nós já falamos aqui com os senhores que, de acordo com os nossos sentimentos, nós estimulamos o cérebro a produzir determinados mediadores químicos, os neurotransmissores, que aí estabelecem um ritmo das células, organizando ou desorganizando o nosso metabolismo. Vejam só como isso é importante, porque conforme o conteúdo que nós trazemos no coração, nós determinamos o conteúdo também que vai alimentar as nossas células e, por isso, trará saúde ou doença para o nosso organismo. Isso é fundamental, porque nós aí vamos já compreendendo que, de acordo com o nosso teor de oratória, nós vamos estar também auxiliando a manutenção da nossa saúde ou desenvolvendo as patologias. Miramês continua:
nós falamos por muitos motivos. É falando que aprendemos, é falando que ensinamos, é falando que ajudamos, é falando que sentimos, é falando que perdoamos, é falando que descobrimos. E ele conclui: é falando que granjeamos amigos em todos os horizontes da vida. Não devemos esquecer, todavia, de falar bem, mostrando o nível de educação que a fala já atingiu pela fala de Deus. Quando nós compreendemos essa situação, nós verificamos que a fala, falar bem, independe também da cultura. Quando esse falar bem fala pela fala de Deus. Porque muitas pessoas, e vocês devem conhecer, que possuem cultura, têm até títulos acadêmicos e se utilizam de palavras de menor calado, que se utilizam palavras de menor calão. Então, nós vamos verificar que falar bem, no sentido que a doutrina espírita nos traz, não é ter uma boa oratória. Falar bem é ser o intérprete dos bons espíritos. Falar bem é utilizarmos das palavras que Deus quer que nós venhamos a divulgar através do nosso conhecimento. Miramês foi muito feliz nos mostrar isso, que nós não devemos esquecer de falar bem. E é isso que nós queremos trazer hoje, é compreender o poder que tem as nossas palavras. As palavras, quando ditas, elas não podem mais ser recolhidas. É exatamente numa comparação, quando nós sopramos penas ao vento. Nós poderíamos recolher algumas, mas já não poderemos recolher todas. Da mesma maneira, é assim que falamos. Por quê? Porque hoje nós vemos que os avanços tecnológicos, eles possibilitam os recursos de comunicação, dando extraordinária força da palavra. Porque quando nós nos expressamos, nós nos expressamos com as palavras carregadas das nossas emoções. E em outros momentos, essas emoções podem não estar presentes no mesmo conteúdo das palavras. Por isso que nós, às vezes, identificamos, o indivíduo falou somente da boca para fora, ele não teve o sentimento, ele não trouxe a emoção junto com aquele conteúdo. Então, hoje nós vemos que, apesar desses avanços da tecnologia, nós aí conseguimos justamente estimular o nosso conteúdo para que alcancem outras pessoas. Hoje nós temos condições de receber e de transmitir palavras, mensagens de qualquer parte do mundo e nos comunicarmos com astronautas no espaço infinito. Todos nós já sabemos que as comunicações atingem as distâncias que podem fazer a comunicação entre pessoas que estão na Terra e pessoas que estão fora da Terra. Porém, o que nós vemos hoje é que ainda temos dificuldades para nos entendermos com aqueles com quem dividimos a mesa em nossos lares. Vejo como isso é importante de nós trazermos exatamente caracterizado na nossa conversa, porque muitos de nós, utilizando do verniz social, mantemos o diálogo fraterno, amoroso, com as pessoas que não convivem no nosso lar, com as pessoas em sociedade ou com as pessoas no trabalho. Porém, dentro do nosso lar,
agimos de maneira completamente diversa. Ou como tiranos, ou como soberbos, ou como egoístas, ou como orgulhosos, e não conseguimos manter o diálogo das palavras. Então, nós vamos ver que é importante que nós mantenhamos o amor, porque sem amor, a palavra culta, ao invés de esclarecer, ela confunde, porque ela não está justamente envolvida pelas vibrações amorosas. Sem amor, a palavra orientadora, ao invés de formar, deseduca. Por quê? Porque ela não está preocupada exatamente com a orientação daquele que está ao nosso lado. Sem amor, a palavra justa, ao invés de libertar, escraviza. E nós vamos ver que muitas outras palavras sem amor podem iludir, podem desorientar, podem confundir. Por exemplo, quando nós utilizamos a palavra apaixonada, mas sem o amor, nós aí estaríamos iludindo a pessoa que está conosco. Quando nós utilizamos a palavra empreendedora, mas sem o amor, nós, em vez de construir aquele ambiente profissional, nós aí estamos corrompendo. Então, acima de tudo, nós temos que envolver as nossas palavras nesta emoção amorosa, nesse sentimento maior que deve nutrir os nossos corações e justamente envolver as nossas palavras. André Luiz fala sobre a palavra e ele nos diz: a palavra de bondade é semente de simpatia. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. Aí que nós vemos o porquê do valor, do poder das palavras, porque nós podemos estimular a saúde ou a enfermidade, nós podemos levantar ou denegrir, podemos estimular ou ferir, e ele continua. A nossa palavra, enfim, pode ser uma ofensa ou uma bênção, e é o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, que obscurece ou ilumina, que ergue ou abate. Nós aí temos a compreensão que quando vamos dirigir a nossa palavra a alguém, devemos lembrar desses conselhos de André Luiz. Às vezes, eu própria escolho muito as palavras, como vou proferi-las, porque nós sabemos que podemos ferir aquele que ouve, porque nem sempre aquilo que nós dizemos é entendido como queríamos que fosse entendido. E nós temos essa responsabilidade de saber como proferir. Por quê? Porque nós não temos a responsabilidade que tem o outro de acolher aquilo que nós estamos falando. Então, é muito importante entendermos até onde vai a nossa responsabilidade. E isso é fundamental, porque quando nós proferirmos a próxima palavra, nós vamos ter isso em mente, que tudo precisa ter uma responsabilidade. Ah, eu falei sem pensar. Ninguém fala sem pensar. Tudo parte envolvido das nossas emoções. Nós temos que lembrar que somos responsáveis, sim, por tudo que proferimos, até pelas coisas equivocadas que proferimos, e por isso devemos buscar as desculpas, resolver os equívocos, mas não deixamos de ter essa responsabilidade com tudo o que proferimos.
quando nós nos damos contas deste poder, desta responsabilidade, de como o outro vai ouvir, nós aí vamos buscar corretamente falar. Por isso que os sábios falam devagar. Por isso que aqueles que detêm uma condição moral mais evoluída, eles têm uma parcimônia no conversar, para que a pessoa que está do outro lado ouvindo, ela consiga captar, além das palavras, toda a emoção de que é revestida. Por quê? Porque a responsabilidade com a palavra vai além. A palavra educa, anima, consola, perdoa, corrige, orienta, estimula, denigre. E assim nós vamos ver que, principalmente com as crianças, nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Uma, porque a criança tem apenas o foco de quando está ouvindo um adulto, ela está ouvindo o adulto. Por isso que Jesus comparou os puros de coração com as crianças. Por isso que ele usou esta metáfora, que somente aqueles que tinham o coração puro, semelhante às crianças, é que verão a Deus. Então, nós vamos ver quando os pais se utilizam de palavras grosseiras com as crianças, ou tu és imbecil, tu não vais dar para nada, tu falas demais. Quando nós, adultos, estamos carimbando as crianças através das palavras, estas crianças acolhem este carimbo e, às vezes, levam para o resto da vida. E, às vezes, se limitam por esta limitação que os pais lhe dão, ou que os adultos, ou que os educadores. E hoje nós vemos como está esta função da educação. Parece que os pais não sabem mais como educar seus filhos, perderam os valores, perderam o manual sagrado do Evangelho do Cristo, que nos ensina como proceder. E muitos dos pais se encontram desorientados porque eles próprios já abandonaram os valores morais exarados no Evangelho de Jesus. Então, é preciso que nós venhamos a buscar a compreensão da responsabilidade que temos com as palavras. E, principalmente, que palavras eu uso no lar? Que palavras eu costumo utilizar com os meus familiares? Essas palavras são de incentivo e positividade ou constituem críticas que desanimam, entristecem ou irritam? Como que eu estou utilizando deste poder, desta força exarada nas palavras? Que palavras utilizo comigo mesma quando as coisas não saem do jeito que eu quero? Será que eu reclamo? Será que eu resmungo? Será que eu chamo palavrão? Hoje parece que está na moda falar palavrão. Eu, particularmente, tenho horror a palavrão. Nós, no nosso lar, desde a infância, fomos estimulados a nunca falarmos palavrão. E eu tenho dificuldade com pessoas que falam à torto e direito palavras ofensivas como se não fossem ofensivas. Palavrões como se fossem palavras doces. Então, é necessário, sim, que nós vejamos que palavras nós estamos usando no nosso próprio lar. Eu me recrimino intimamente e ressalto minha incompetência em relação àquilo que não deu certo, ou procuro uma forma de melhorar da próxima vez? Como é que eu reajo quando eu própria tenho dificuldade no falar?
Que palavras eu desejo utilizar mais com meus filhos? Que palavras eu estou usando nas redes sociais, nos diálogos, nas conversas de WhatsApp? O que eu estou disseminando comigo ou ao redor de mim? Sem falarmos nos falatórios, nas fofocas, naquilo que não tem serventia para nada. E olhem o que Paulo escreve numa carta a Timóteo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Nós, às vezes, nos deixamos levar. E também já falamos aqui como o nosso cérebro se vicia nas nossas emoções. Podem ser emoções boas ou negativas, podem ser emoções saudáveis ou indigestas, mas o nosso cérebro, para se utilizar de menores recursos, ele se utiliza das conexões neuronais que já existem. Então, as pessoas que se viciam em maledicência, elas se utilizam da maledicência para se nutrirem, para nutrirem as suas células. Então, lembremos disso. Vamos evitar os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E Emmanuel nos diz: não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, à feição de vermes letais, que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Emmanuel está falando aqui justamente das conexões mentais que estabelecemos com aqueles que estão desencarnados e que estão conectados conosco através destas falas enfermiças. Aí ele vai nos falar exatamente das enfermidades espirituais, das obsessões, das possessões, e nunca nós estivemos como sendo alvos. Por quê? Porque nós sabemos que estamos numa guerra do mal contra o bem. Há uma guerra espiritual. E os desencarnados se utilizam dos encarnados para a realização das suas obras. Então, nós, se dermos conexão aos espíritos inferiores através das nossas palavras, nós aí vamos fazer proliferar estas sombras no meio em que vivemos. É por isso que Jesus nos disse: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? A boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes nós passamos a falar por intuição, por orientação dos próprios espíritos desencarnados, que por uma lei da atração vão fazer de nós instrumentos para a realização das suas obras maléficas aqui na Terra. Nós sabemos que estamos num planejamento divino. Nós sabemos que Jesus se utiliza dos trabalhadores da última hora, como nos explicou ontem a live, através das palavras sábias da Ercília Zilli, que nos chama a atenção, que Jesus escolheu os seus trabalhadores para aqueles que estão dispostos a trabalharem na vinha do Senhor. Mas aqueles outros distraídos, despercebidos, acabam sendo atraídos por espíritos que queiram atrasar a obra do Senhor, porque ela se completará. Nós sabemos, no tempo de Deus,
a obra se completará. Nós estamos vivenciando os estertores da última hora. Nós estamos vivenciando a separação final daqueles que poderão reencarnar na Terra e daqueles que serão expatriados para mundos inferiores. Por isso, nós também atraímos pelas nossas palavras. E aí devemos lembrar novamente de Jesus quando ele nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ele nos traz estes puros de coração, não aqueles que já são perfeitos, porque aqui na Terra nós não nos encontramos entre espíritos perfeitos. Nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos. Porém, quando aqueles entre os quais já trouxerem puros os seus corações, serão estes os estimulados pelos mentores amigos para fazerem o reino de Deus aqui na Terra. Jesus também deixou estas palavras registradas por Mateus. E chamando a si as turbas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz impuro o homem, mas o que sai da boca. Isso é que faz impuro o homem. Por quê? Porque o que sai da boca é o que está pleno o nosso coração. É o que fomentam as nossas emoções, as nossas ações, as nossas atitudes. E Jesus ainda, respondendo, Pedro, explica esta parábola. Ele diz: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, justamente porque Jesus chama a atenção de que o coração inspira o cérebro. Mais uma vez, nós aqui temos a confirmação que tudo inicia nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas sensações, para orientarem as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E ele termina: estas coisas são as que fazem impuro o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isto não faz impuro o homem. Aí, Jesus traz a diferenciação daquilo que sai da boca e daquilo que nós ingerimos. Isso, vocês lembram, é que quando os saduceus comentaram que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E aí, então, ele traz toda essa explicação. Nós temos que tirar este conteúdo moral que Jesus nos traz, para lembrarmos que os nossos pensamentos são originados dos nossos sentimentos. É claro que o sentimento mais puro é o amor, mas é claro que nós ainda não sabemos exercitar este amor que o Mestre nos ensinou, o amor incondicional. Mas nós estamos na construção deste amor, através das sensações elevadas, das emoções dignas, das virtudes nobres que já temos em semente em todos nós. Emmanuel, neste livro Construção do Amor, numa página denominada Caridade da Palavra, ele nos diz: lembra-te da caridade da palavra.
a fim de que possas praticar o amor que o mestre ensinou e exemplificou. As guerrilhas da língua, há séculos, exterminam mais existências na Terra que todos os conflitos internacionais. Vejam como é atual esta fala de Emmanuel, que os duelos de oratória, eles matam mais, eles aniquilam mais que todos os conflitos de guerras. Isso que nós sabemos, que a Terra sempre esteve em conflito. E imaginem como hoje estes duelos verbais são tão intensos. Hoje nós vemos as dificuldades nos relacionamentos, justamente pelos duelos verbais que as pessoas estão enfrentando umas com as outras. Hoje nós comentávamos, eu e Vitório, da dificuldade de relacionamento entre as pessoas, justamente por causa da falta da caridade da palavra. Miramês, neste mesmo livro que nós citamos, Horizontes da Fala, ele nos diz: não deves esquecer de inserir na mente alheia, através da fala, os mais puros sentimentos de amor, deixando expressar, mesmo com esforço, se for o caso, um semblante de alegria. Quem de nós não conhece pessoas com dificuldades físicas, financeiras, mas que sempre tem uma palavra de consolo, de estímulo, de ânimo para a gente? E é aqui que ele diz: mesmo com esforço, às vezes nós mesmos temos dificuldades diante das situações que se apresentam, e mesmo assim buscamos ânimo nas pessoas, estimular as pessoas no caminho do bem. E Miramês continua: a satisfação no falar com o teu companheiro colocar-te-á predisposto à esperança, doando a quem te ouve uma cota de paz que somente se processa de alma para alma. A palavra é, por excelência, acessório divino de toda a filosofia, de toda a ciência e de todas as religiões. Por isso, a doutrina espírita, a doutrina do consolo, do esclarecimento, a doutrina que nos estimula a nos melhorarmos a cada dia, através, claro, do conhecimento, mas principalmente a nos melhorarmos através dos conselhos morais do Cristo, através da exemplificação que ele nos trouxe, através da sequência dos seus exemplos nas nossas vidas. Paulo também nos diz: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique que comunique graça aos que a ouvirem, que nós possamos sempre falar coisas boas, estimular os outros a receberem essa graça exatamente quando nos ouvirem. Mas agora vamos buscar essas reflexões. O que as nossas palavras em geral comunicam? Mentiras, intrigas, queixas, maledicências, tristeza, calúnia, maldição, adulação, frivolidade, autocompaixão, vanglória, impureza, ira, medo, desesperança, temor, raiva, ou, ao contrário, sinceridade, fortaleza, serenidade, alegria, compaixão, profundidade, lealdade, bênção, otimismo, caridade ou benignidade. Nós escolhemos o teor vibracional que queremos emanar. Por isso que eu coloquei esta figura, porque tudo vibra no universo.
e nós fazemos parte de uma grande teia vibracional. Nós estamos envolvidos nessa teia, muito mais do que imaginamos, entre os encarnados, porém também entre os desencarnados. E Emmanuel, neste livro maravilhoso, nos diz: não somente falar, mas verificar o que damos com as nossas palavras. Nós somos doadores. Automaticamente transferimos para aqueles que nos ouvem aquilo que nós temos dentro de nós, as vibrações que nós trazemos no nosso coração. E isso é importante justamente lembrarmos desta frase que Emmanuel dita para Chico: quando nosso coração acorda para os ideais superiores do Evangelho, a nossa inteligência adquire preciosos serviços de autofiscalização. Quando nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, nós já nos policiamos, nós já nos conscientizamos do que devemos ou não devemos sentir, pensar, falar e agir. Conduzamos nossa língua, diz Emmanuel através do Chico, a esse trabalho renovador da personalidade e passaremos a viver em novo campo de simpatia, irradiando o bem e recebendo-o, enriquecendo aos outros e engrandecendo a nós mesmos em nossa abençoada ascensão para a luz. A língua é um instrumento muito poderoso, porque nós sabemos que através da língua que nós podemos proferir as palavras. Então, lembremos disso para quando formos dirigirmos as palavras àqueles que nos ouvem. Aprendamos, portanto, a praticar a sublime caridade oculta que somente a língua pode realizar. A pergunta inoportuna contida a tempo, a observação ingrata, a desistência da queixa, a renúncia às discussões estéreis e aos comentários irrefletidos. Estas são as expressões dessa caridade que a boca pode reter sem que os outros percebam. Nós até podemos pensar, mas já não podemos mais falar. Por isso que eu disse para vocês que quando eu compreendi há muitos anos atrás este ditado: eu sou dono do que calo e escravo do que falo, nós aí podemos balizar as nossas condutas. Podemos balizar aquilo que estamos oferecendo ao mundo, que é resultado do que vai no nosso coração. Façamos dessa reflexão um instrumento para balizar daqui para frente as nossas conversas. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por vocês estarem conosco aqui. E convidamos a todos para orarmos juntos. Agradecemos, Samira, por essa primorosa apresentação, trazendo-nos alento, trazendo-nos através de todos esse manancial de dizeres que tu nos propiciastes através dos ensinamentos do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade, Miramês, Emmanuel, trazendo-nos um alento. Lembrei exatamente da profundidade do teu dizer, para que nós, que abraçamos a doutrina espírita, que somos os trabalhadores da última hora,
Tenhamos sempre em mente isso, para termos esse alento. E lembrei de um fato, exatamente em cima do que tu referendaste, desses livros maravilhosos do Emmanuel, um que se chama Calma e outro se chama Coragem, para que possam nos propiciar, como eu lembrei que há muito tempo atrás um querido irmão estava enfrentando um problema emocional gravíssimo e também financeiro, e foi presenteado com esses livros para que ele realmente tivesse um alento mais profundo. Mas tu trouxeste com muita propriedade toda esta fala para que nós nos sintamos sempre motivados em Cristo para enfrentar com galhardão, auxiliando-nos e auxiliando a todos que necessitam. Então, com esse agradecimento, vamos interromper a nossa gravação para darmos sequência às irradiações, como sempre o fazemos.